sejam bem-vindos. Nós aqui, da Faculdade Maurício de Nassau, do curso de Psicologia, estamos fazendo uma atividade bem importante da disciplina de práticas integrativas. Nós estamos discutindo de uma forma sensível e criativa, em várias linguagens, sobre cada uma das deficiências. Então, hoje vocês vão acompanhar um podcast feito com pessoas de referência e com os estudantes que trabalham e discute sobre deficiência auditiva. Olá, bom dia. Hoje a gente tá recebendo como entrevistada a Dâmia, da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a associação, sobre as demandas da associação e o que mais aparecer. Então, vou passar agora a fala para a Dâmia, para você se apresentar e falar um pouquinho da associação. Ok. Bom dia. Bom dia. Como já fui apresentada, eu sou a Dâmia, sou Dâmia Duarte, sou fonoaudióloga e atualmente a presidente da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, a APADA. Lá é uma associação onde hoje nós temos o setor de fonoaudiologia, futuramente o de psicologia, acredito eu. Sim. E também nós temos apoio e auxílio a todos os familiares do deficiente auditivo. Porque, por mais que a gente viva a inclusão, Sim. ainda não é o ponto correto de como deve acontecer. Sim. Então, apesar de muitas faculdades já terem um intérprete, muitos outros locais darem essa acessibilidade, mas só acessibilidade não é inclusão. A inclusão é você fazer ele se sentir tal qual você. Então, Sim. A gente tem como objetivo principal auxiliar a socialização e também a parte profissional desses surdos. Sim. Então, Dâmia, na nossa disciplina de PCD, né, a gente foi apresentada essas discussões da deficiência auditiva e foi isso que fez a gente buscar, né, entender da nossa região mesmo, aqui do Ceará, o que é que tem, que tá a serviço do deficiente auditivo, da família do deficiente auditivo. E aí a gente encontrou porque a gente passa de frente, Bezerra de Menezes está lá, estampada, Associação dos Surdos, e a gente quis conhecer, né, por isso que a gente foi naquele primeiro encontro, conversou com você e se encantou pelo que vocês fazem, pelo seu trabalho, por as pessoas que ali participam. Aí eu tenho algumas coisinhas que eu gostaria de saber mais aqui, sobre a associação, se você poderia passar para a gente como é que ela surgiu, e como que você adentrou na associação, né, também, como foi esse percurso de entrada até os dias de hoje. Certo. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que foi quase que ao mesmo tempo em que ela iniciou, certo? Eu sou formada pela Unifor e, na época, existia uma cadeira, eu sou fonoaudióloga, né? Existia uma cadeira da fonoaudiologia dentro da instituição. E eu sempre morei ali pertinho. E sendo bem sincera, né, e aqui confessando para vocês, apesar de morar muito perto, eu via, mas como todo mundo, né, não tive a curiosidade de ir atrás, de saber o que é. Porque toda associação, gente, você deve ir atrás e tentar ajudar, porque nesse podcast eu ainda vou falar das nossas dificuldades. Sim. Não só financeiras, mas também dificuldades de apresentações. Então, eu passava em frente e via, ficava até encantada, olhando as mãozinhas bonitinhas, né, que era da datilologia, ficava tentando aprender, mas não sabia nem para que servia. Sim. E assim foi. No meu último ano, tinha essa cadeira lá, aí foi quando eu conheci realmente Libras, que é a língua brasileira dos sinais, que esse mês, né, ela fez 21 anos em que ela foi reconhecida como realmente comunicação oficial dos surdos. Sim. E fui me apaixonando, aí quando terminei, né, a faculdade, eu voltei lá, pedi para ser uma voluntária só para olhar. Eu queria mesmo era aprender Libras, porque eu estava muito encantada, eu morava pertinho. E de voluntária, já formada, comecei a atender os surdos e fui crescendo e hoje estou na presidência da associação. Sim. Então, uma coisa que eu já digo posso falar, né, dos meus, mas assim, quem trabalha com toda deficiência se encanta e os surdos não tem como não se encantar. Exatamente. Como foi pra gente, né? Por estar na graduação, essas discussões são mais presentes. E ainda mais em psicologia, né? Porque como você vai falar da profissão e esse atendimento depois, e a inclusão das pessoas com deficiência, que é uma coisa que a gente tem questionado muito agora como grupo, né? A gente tem pensado.
Por exemplo, nem todas as universidades têm o curso de Libras como disciplina obrigatória. Então, quase todas colocam como optativo e nem todo mundo vai querer fazer. Agora, e aí você imagina, como é que vai ser o futuro desse profissional na área? Ele vai conseguir atender essas pessoas ou ele vai excluir essas pessoas da sociedade, como elas já sofrem todos os dias, né? Então, eu acho que é muito importante a gente aqui nesse lugar de estudante, de que tá contribuindo para o curso, que a gente contribua com que outras pessoas queiram discutir, queiram se envolver na causa também e gerar mesmo essa busca, né, por mais, apresentar para os nossos colegas de classe. A gente quer muito fazer isso, que eles vejam, que eles se interessem, que eles queiram participar, como você falou da associação. A associação, ela precisa de pessoas ali dentro. E a gente, como qualquer pessoa da sociedade, tem muito a somar, e ainda mais agora que a gente está fazendo psicologia, né? Excelente, excelente a sua colocação. E assim, né, você falou sobre a questão da ajuda. Então, e na pergunta anterior, você me perguntou sobre como foi fundada a associação, né? Muito antigamente, o surdo ele era incapaz de se comunicar, incapaz de trabalhar, incapaz de qualquer coisa. Mas esse incapaz era colocado pelos próprios familiares, pela sociedade. Sim. Só que isso é um mito, isso é uma mentira. O surdo é capaz igual a qualquer um de nós. E os pais que acreditavam que era uma minoria resolveram se juntar e defender essa causa. E foi defendendo essa causa que hoje a APADA existe. Um grupo de poucas mães se reuniram e disseram: a gente quer uma escola onde o meu filho não apenas esteja lá, mas que ele aprenda. Nós queremos que ele saiba se comunicar não só com as pessoas de dentro de casa, mas que ele saiba se comunicar com qualquer pessoa lá fora. E para que isso aconteça, não tem que partir só do surdo. Muito pelo contrário, tem que partir de nós que somos maioria. Exatamente. Como eu falei, né, agora há pouco, tem uma associação, busque conhecer. Se você se identifica, ótimo, defenda essa causa. Se não se identifica, ok. Mas pelo menos você conhece, já pode indicar para alguém. Hoje, lá na nossa associação, nós temos poucos profissionais, porque por ser associação e não termos fins lucrativos e nem fluxo de caixa, não temos como contratar ninguém. Sim. E, sendo bem sincera, hoje em dia só tem eu como profissional da saúde trabalhando voluntariamente lá. Há muito tempo atrás, quando tinham as disciplinas, eram muitas crianças, muita procura, muito tudo. Mas chega, não tem vaga, vai, né? Sim. E o lado, assim, esse é o lado negativo. O lado positivo é porque, graças a Deus e à lei, que é outro ponto que eu quero até discutir contigo, né? Que a gente estava até conversando informalmente Sim. agora há pouco, as pessoas só vão atrás, só fazem depois que é obrigatório. Teve que ter uma lei para que a gente tenha interesse, para que outras instituições procurem trazer a acessibilidade. Você falou agora há pouco, né? Na maioria das faculdades tem como optativa. E muitos alunos vêm lá ali, não sabem nem o que é, não sabem nem o que é. Então, tem que ter essa divulgação, tem que conhecer o que é Libras, para que serve. E isso em relação ao surdo, em relação aos cegos, o braille. Sim. E tantas outras deficiências devem ser divulgadas, conhecidas, para que realmente a inclusão aconteça. Inclusão não é só deixar ele aqui do meu lado. Está incluído? Tá, não. Inclusão é quando ele está no mesmo patamar seu em todos os âmbitos, quesitos. Né? Exatamente. Você falou agora de uma coisa que eu queria te perguntar, né? Sobre como é que a associação se mantém. Você falou que os pais ajudam. Então, é uma associação sem fins lucrativos? Isso. A nossa associação ela é sem fins lucrativos, né? É uma associação, mas sendo bem sincera, temos poucos sócios. A maioria dos sócios são os pais das crianças, né? Dos pacientes que estão sendo atendidos. Agora, nós temos um contrato, um projeto, que iniciou quase na mesma época, foi em 2011, foi em 98, e em 2011 ele cresceu, né? Em 2011 nós conseguimos contratar mais surdos. Então, esse projeto que nós temos é uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde é
entre aspas, seria mais ou menos uma terceirizada. Nós contratamos os surdos e fornecemos a mão de obra para higienizadores e digitalizadores. Antigamente, em 98, era um grupo só de higienizadores, porque ainda estava naquela de que, não, o surdo não pode trabalhar em alguma coisa que tenha que se comunicar. Hoje, sim. Agora, em contrapartida, eu conheço surdos que têm doutorado, que são professores, a confiança da família, a ajuda da associação, certo? Sim. Então, tem que ter esse pontapé inicial e essa garra para dar continuidade. Exato. E a gente hoje tem esse contrato, né? Temos uma taxa administrativa mínima, por sermos associação. Então, é com essa taxa administrativa mínima que nós pagamos os profissionais, luz, limpeza, etc. e tal. Mas muitos dos meses a gente tem que sair pedindo, fica até o pedido já aqui também, né? E vocês podem doar roupas, podem doar qualquer coisa para o nosso bazar ou para o nosso uso no dia a dia. Outro dia perguntaram, Dami, eu posso doar uma saca de cimento? Pode! O que é que tu vai fazer com cimento? Eu digo, ajeitar as paredes, fazer um chão que estava... Enfim, o que tiver em bom estado. Sim. Porque também tem esse detalhe. Sim. Outro dia ligaram, olha, temos aqui várias coisas. Gastamos Uber para ir buscar o transporte. Tudo. Chegamos lá, gente, era muita coisa, mas não estava em bom estado. Então, não tinha como vender, não tinha como usar. Tem que ter essa consciência também. Pois é, por isso que é importante, né? Imagina agora se com esse podcast a gente consegue trazer mais pessoas para dentro, que vão movimentar coisas ali dentro, que vão fazer bazar, que vão fazer rodas de conversa, muitas coisas que vão somar para a associação, né? E nós estamos sempre de portas abertas, né? A gente, assim, gosta de receber as faculdades, gostamos de receber pessoas que chegam ali e dizem assim, eu vim só saber o que é. Eu digo, vamos entrar, né? E já conversa, e muitas vezes já vira um sócio. Porque é o que vocês precisam, né? Por não contar somente com o valor dos associados, no final das contas, fica faltando muita coisa, né? Em questão de dinheiro, assim. Isso. Uma coisa bem interessante, né, que eu quero até colocar aqui, que eu falei, que é a questão de Libras. Muita gente diz assim, eu sei Libras, eu sei, aí faz o alfabeto todinho, né, o A, B, C. Isso não é Libras, isso é datilologia. Então, porque tem gente que tem esse pensamento, eu sei o alfabeto, eu sei Libras. Imagina eu falando tudo isso que eu estou falando, fazendo letra por letra. Não tinha nem mão que aguentasse, nem tinha olhos para quem está vendo que consiga identificar, né? Então, assim, incluir também, independente, eu não sou da área da saúde, eu não tenho nenhum familiar com deficiência, eu não tenho nada. Precisa de Libras, não? Sim. Precisa. Você está dentro no ponto de ônibus e você vê lá uma pessoa tentando encontrar, uma pessoa surda tentando alguma coisa, você fica naquela, eu pelo menos fico, naquela agonia, como é que eu ajudo e não sabe, né? Então, Libras não é só para quem tem parente surdo ou para quem vai atuar, Libras é para a sociedade como um todo. Então, é muito interessante, ou de forma autodidata, ou no momento nós não estamos oferecendo curso de Libras. Da pandemia para cá, né? As coisas foram ficando mais difíceis, mas nós temos projeto de talvez no próximo semestre, se não, no início do próximo ano, já ter cursos lá de Libras para toda a sociedade como um todo. Isso que você falou sobre Libras é muito importante porque, para quem vê de fora, acha que é o alfabeto mesmo, né? E não, existe uma linguagem própria das Libras que não... Por exemplo, não adianta você saber Libras, você não vai conseguir se comunicar. Como, por exemplo, existe a Libras e o alfabeto português, que é o falado, que é o que a gente fala, que foi o que você falou pra mim naquele dia, né? Então, pra quem vê de fora, parece muito simples, né? Que é só falar as letras, mas não é só isso. É a palavra formada, né? Como que funciona em Libras. E outra coisa interessante, que assim, às vezes chega lá na associação, né, uma pessoa sinalizando. Na verdade, gesticulando. Sim. Chega lá, como por exemplo, mamãe, e onde é que isso aqui é mamãe? Isso aqui não é mamãe. Isso aqui é a mãe dele. Porque ele aprendeu que mamãe é assim. Isso é Libra? Não. Isso são gestos que foram criados ali no ambiente familiar, né? Sim. E que a mãe acha que você tem que saber que isso é mamãe. Não. Daí, mais uma vez, a importância de todos saberem Libras. Já aconteceu de chegar lá na associação, eu ter que tirar os gestos que a criança já tinha aprendido para ensinar
que a mãe seria, né, esse movimento aqui. E é todo um processo, né? Para Sim. você tirar esse código que já existe ali naquele ambiente familiar Sim. e ensinar um novo para ele, né? O que também acontece muito com relação às famílias, e eu acho que todo pontapé inicial tem que ser da família. Muitas vezes a família reclama muito da discriminação, mas a discriminação vem de dentro de casa. Então fica também, né, esse alerta que a criança é surda, a mãe guarda essa surdez achando que não é, até um ponto em que a criança já aprendeu uma linguagem que não é o português e nem é Libras, que volta para essa minha dificuldade. Já consegue pedir para beber água, sabe pedir para ir para casa da avó, mas só sabe falar isso ali. Dentro de casa. Sim. Quando entra na escola, cadê? Se perde toda, porque a professora não vai saber todo aquele gesto. Se nem tem a obrigação de aprender os gestos de cada família, não é? Sim. Então, por isso que Libras sempre foi importante, mas desde 2012, fazem 21 anos, né? Inclusive esse mês, no dia 24. No dia 24 de abril, fizemos, né, 21 anos de que é obrigatório o uso de Libras entre surdos e ouvintes. Sim. Nessa sua fala, me veio a nossa importância, onde inserir o nosso campo aí, né? Quando você fala da família, desse problema que os pais sofrem, né, para identificar a surdez no filho, é que eu acho que é muito importante a psicologia estar atrelada, né? Tanto a associação, tanto a importância dos profissionais com a família, né? No caso do paciente com deficiência. E aí eu queria saber como que é a demanda lá na associação de psicólogos, se você sente que lá há necessidade de haver psicólogos, como que funciona lá na associação no momento? Pronto, psicólogo, eu acho que lá teria o mesmo peso ou mais do que o fonoaudiólogo. Por quê? Porque o fonoaudiólogo vai auxiliar a questão da comunicação. Uhum. Mas eu não vou querer me comunicar se eu não estiver bem comigo mesmo. Não é verdade? É verdade. Eu não vou querer aprender nada se eu não me achar capaz. Porque, infelizmente, ainda hoje, nós temos um pouco de preconceito, de discriminação em relação a qualquer deficiência. A gente estava conversando, né, informalmente aqui antes do podcast, que muito tempo atrás o surdo era tipo assim, era um ninguém. Todo mundo aqui conversando, ele só olhando. O que ele está entendendo? Nada. E é por isso que outro tabu que a gente tem que quebrar é que as crianças surdas são agressivas. Não, elas não são. Correlatam a surdez à agressividade, mas não é isso. O que é que acontece? Até eu, se chegar e falar, Isabel, eu quero isso, e você olha para mim e diz outra coisa completamente diferente. Não, Isabel, me dá essa caneta. E tu diz o quê? Água? Frio? Eu não, a caneta. Eu vou me estressar. Sim. E quando é criança? Aí o estresse é maior. Então, às vezes ele tá dizendo, mãe, eu tô com dor. E a mãe vai, menino, brincar. Sim. Mãe, eu tô com... Não entendo. A professora, ela ensina... Vamos nós, na faculdade mesmo. Quando o assunto... A professora vai dar um assunto que é bom, mas ela vai dar em outra língua, que você não vai entender nada. Você vai ficar ali, prestando atenção, atenta. Não vai se dispersar. Somos adultos. Sim. E crianças. Então, muitas vezes, essa inquietação, essa agressividade, irritabilidade, vem da questão da não comunicação que acontece. Então, a psicologia seria essencial nesse primeiro momento de alertar os pais sobre a importância de passar para o filho deficiente que ele é capaz. Abrindo um parêntese, agora eu lembrei de uma paciente minha. Hoje ela tem 15 anos, o nome dela é Germana. Ela não nasceu surda, mas ela teve uma doença, tomou muito antibiótico e perdeu a audição antes do 1º ano de idade. A família, na época, já tinha a questão do implante. A família juntou dinheiro, conseguiu passagem, fez um lado do implante, né? E acreditou, disse, não, ela vai falar, porque ela nasceu ouvinte, né? Enfim, fez terapia desde o 1º implante, hoje ela é implantada e fala melhor do que nós. Ela tem uma dicção boa, ela tem uma melodia na voz, ela tem todos os atributos de um bom português. Mas, assim, foi o implante? Sim, o implante é importante quando cabe. Outra coisa que eu quero até abrir, né, outro parêntese aqui, é a questão... eu bati a cabeça, fiquei surdo. É possível? É. Uhum. Vou fazer o implante? Não. O implante não é para qualquer tipo de perda. O implante coclear, ele serve apenas para a surdez sensório-neural, certo? De grau profundo. Não é interessante, até posso fazer um implante coclear
numa perca moderada severa, mas uma cirurgia invasiva, apesar de ser simples, Sim. mas dá para usar a prótese. E não é sensório neural, a pessoa não faz. Uhum. Porém, porque ela foi colocada bem cedinho. Tem outros pacientes que já têm libras mesmo, né, a própria língua, são adultos e querem fazer o implante. Eu recomendo? Recomendo, sim. Porém, você vive no mundo do silêncio e de repente começa a ouvir tudo, aí nós como adultos pensamos assim, pronto, tá ouvindo, já sabe o que é tudo. Não sabe. Se eu chamar Isabel, eu dizer, Isabel, é isso aqui? Ah, Isabel, é isso aqui. Tem que ter todo esse. E isso, gente, às vezes perde a identidade, que é onde eu vou botar o psicólogo novamente, né? Uma pessoa já com identidade própria, de surda, com todos os seus direitos, resolveu fazer o implante. E aconteceu isso. A família achava que tá escutando, tá entendendo tudo, já tá. E não. Então ela era surda? Não, porque estava ouvindo. Ela era ouvinte? Não, porque ouvia, mas não entendia. Ela meio que perdeu a identidade. Isso gerou todo um mal-estar. Sim. E, novamente, Sofrimento, né? Sofrimento. E isso é o que ele precisa sentir imediato. Agora, sim, outro problema. Isso eu vejo como um problema mesmo. Independente de ser surdo ou não, nós, em diversos momentos da vida, e às vezes até sem precisar ter um psicólogo, é tão bom Sim. ajudar a organizar os nossos pensamentos, melhora tanto a qualidade de vida de qualquer pessoa. E eles não. E eles, assim, eles têm essa dificuldade. E quando procuram um psicólogo, até é atendido, mas ou é naquela Libras, que às vezes não é nem Libras que o psicólogo tem, é um português sinalizado, que o surdo até entende, mas não é. Então fica essa falta de comunicação que eu acho importantíssimo. E mais um detalhe, que aí vocês me corrijam se eu não estiver tão correta assim. Quando você vai fazer uma terapia lá, você trabalha muito as emoções, não é verdade? Pronto. E até mesmo na nossa fala, a gente transmite. Às vezes eu posso dizer um não mais agressivo e um não mais. E ele vai ver só a questão, né, da sinalização. Ele não vai ter esse feedback. Também não é interessante eu, como surda, ir no seu consultório e levar o meu intérprete. O intérprete vai passar a emoção dele, por mais que tente passar a minha, não está sentindo. Daí a importância, né, de vocês psicólogo aqui. conseguir, e dos psicólogos saberem Libras. Exato. Temos pouquíssimos. Às vezes eu chego, né, Joelma é a pessoa que trabalha com a gente, né? Joelma é o sinônimo da APADA. Às vezes eu chego de Joelma, eu estou precisando muito de um psicólogo para fulana, porque ela sinalizou isso aqui para mim, eu acho que tem, ela também, vamos pensar aqui, para quem a gente pode mandar. E muitas vezes a gente, assim, é contado nos dedos as pessoas que têm. E então eu aconselho vocês, né, invistam em Libras, abram esse campo, porque eles precisam muito. E trazer isso para os nossos colegas, né, da área, para que também invistam em Libras, porque acaba que é ruim para o profissional, que não vai poder atender, tanto ruim para o trabalho dele, né, financeiramente, tanto também na questão social, porque acaba que ele vai por excluir uma parte da população que já é excluída todos os dias. Perfeito, é isso mesmo. E na sua fala também, eu queria falar um pouquinho sobre que você falou dos pacientes implantados, né? E aí, sobre a importância do psicólogo com eles, eu queria saber, nesse processo de adaptação, antes de colocar o implante e depois do implante, se você tem alguma vivência de como que foi isso com alguém de lá, porque eu acho que seria aí um lugar muito necessário de um auxílio do psicólogo, porque é uma mudança muito drástica, né, na vida da pessoa. Eu acredito que uma pessoa que nunca ouviu, no momento que passa por ouvir, às vezes é o que ela muito sonha, mas por ser o que muito sonha, ela pode também acabar sofrendo coisas que ela não imaginava. E sempre pode acontecer esse tipo de coisa, né? Eu queria saber se você já teve essa experiência lá na associação, com alguém que sempre foi surdo e depois começou a ouvir com um implante. Como que é essa adaptação dos pacientes? Pronto. Um dos pré-requisitos para fazer o implante, aliás, não é nem pré-requisito, um dos tópicos que eles colocam na hora da escolha, porque tem fila, né? Tem fila de pessoas, de surdos, que precisam, que querem a questão do implante coclear. Então, o que é que acontece? Eles preferem começar com as crianças. Quanto menor, melhor. Por quê? Justamente pelo que eu já expliquei. Quando a criança é muito pequena, ela ainda não tem uma comunicação, ela ainda não tem uma língua. Então, você implanta, aí ela passa a ouvir normal, igual a nós. Então, fica fácil de você ensinar um português. Eu sou adepta que eles aprendam
Não só a criança, todo mundo. Eu acho que se o Brasil tem 2 línguas, todo mundo devia saber as 2 línguas. É verdade. Pelo menos o básico, mas deveria, né? Então, ensina Libras, mas faz essa criança falar. Faz essa criança entender o que está sendo dito, né? Quando é muito pequena, nesse momento, com a criança, eu não vejo, mas você pode encontrar a necessidade do psicólogo com a criança, mas eu vejo com os pais. Porque ou criança, ou quase bebê, né? Com 1, 2 anos, ou com 7, 8, ou com 10, 12, a mãe tá ali, ai, ele tá tão bem, vou botar essa criança. Fica aquela vontade, como você disse, de trazer essa criança para o padrão de normalidade, né? Da audição. E o medo de submeter. Muitas vezes elas nem procuram ver como é, pensa que corta a cabeça, não é bem assim, é um furo. Mas mesmo que seja um furo, é de uma forma invasiva, né? Então, eles ficam muito angustiados, entram em depressão, aí melhora, vai tentar levar e se arrepende de novo. Isso é uma perca de tempo. Se ela tivesse lá, né, com esse emocional mais seguro, e depois que faz, ai, como deveria ter feito, ai, eu preciso de ajuda, Dama, e o que é que eu faço? Eu digo, procura um psicólogo. Mas onde é que eu encontro um que saiba Libras para já atuar aí na Uninasal, daqui a pouco na Uninasal. E é o que a gente comentou lá na associação, né, que você acaba fazendo esse papel de, querendo ou não, a Dami aqui fonoaudióloga, mas também já pode se dizer quase psicóloga, né, porque lá ela aguenta as barras de tudo, é diretoria, ela estava conversando com a gente de que tem muitos pacientes que acabam que a única comunicação que eles têm, que não tem a comunicação tão boa em casa, então eles acabam conversando muito com você, né, sobre tudo. É muito importante, né, que a gente observe e fique muito atenta para esse trabalho multidisciplinar, que tenha a família, a associação e que a gente consiga dar esse suporte. Sim. A gente fala muito sobre esse modelo social da deficiência, que não é só a pessoa que tem deficiência ou só a família da pessoa que tem deficiência, mas é uma pauta social. Né? Então, o quanto que a cada setor profissional, seja da psicologia, seja do direito, seja da pedagogia, seja de todas as áreas, entenda a implicação ética, política da sua intervenção, né, e a sua singularidade nesse processo. E reconheça a dimensão da pessoa. Não é à toa que a nossa disciplina é pessoa com deficiência. A pessoa integralmente vem antes da deficiência, né? Deficiência é entendida como parte dessa identidade. E essa identidade vai ser trabalhada por toda essa equipe, né? E aí, dentro desse modelo social, né? Então, que recursos, que tecnologias assistivas, que linguagens, né? Que relações sociais ela pode participar, que podem, né, ampliar os processos de desenvolvimento, de regulação emocional, de transformação, inclusive, da própria sociedade. Porque antes a gente tinha muito aquele modelo de adaptar a pessoa com deficiência. Hoje em dia a gente tem a ideia de inserir, participar, estar representado em cada um desses contextos. Sim. E, inclusive, transformar a sociedade. Então, por isso que programas, projetos, profissionais estão qualificados, iniciativas de diálogo, de sensibilização, de psicoeducação são tão importantes, né? E eu entendo, assim, puxando por esse lado da psicologia que você tocou, que a psicologia ela tem um papel imprescindível, porque ela consegue ver esse sujeito integralmente e esse sujeito como parte de uma sociedade que é construído nessa sociedade, que se também a transforma em relação, né? E isso é imprescindível. Sim. Pronto, Isabel, é verdade. Muitas vezes chega uma pessoa para mim, eu todo, né, com o planejamento lá da terapia de fonoaudiologia, ela diz, contar uma coisa, em Libras, né? Deixa eu te contar uma coisa, eu digo que é porque, aí começa, né? Aconteceu isso eu tô tão chateada e não sei o quê. Aí naquele momento eu vejo que no meu lugar deveria estar um psicólogo. Exato. Aí eu digo, certo, pois, olha, eu vou tentar te encaminhar. E aí ela, mas aí daqui... Quando eu digo que eu vou tentar encaminhar, eu estou, muitas vezes, causando nela uma dificuldade maior, porque aí ela lembra que não tem, aí ela lembra que pela causa dela. Então, como a professora falou, é importantíssimo esse esclarecimento de que estamos falando de fonoaudiologia e psicologia, porque são os nossos focos. Mas qualquer área da saúde, eu não falo só na saúde, não. Lá na associação também, nós fizemos por 2 anos, paramos pela pandemia, uma assessoria jurídica.
Porque não é só saúde, tem Sim. também, né, a questão jurídica, casais de surdos que se separam. Tem o psicológico e tem o jurídico, né, que é guarda de filhos, e, enfim, pessoas com contabilidade, contadores, eles têm dificuldade em todas essas outras profissões também. Então, foi muito bem colocada nessa Sim. questão de alertar qualquer profissão. Atendente de loja. Muita gente diz, eu queria comprar assim, cheguei, a menina não me entendeu, não comprei. Perde venda. Então, mas não tem curso de Libras? Tem curso de Libras caro, tem curso de Libras barato, tem curso de Libras de graça. Tem. É só você estar sempre atento, seguir o nosso Instagram, seguir o Instagram da Associação dos Surdos, né, que é a ACE, enfim, está engajado em toda essa questão. Sim, como a professora trouxe, né, a equipe multiprofissional está inserida em um lugar como a associação, né? Sim. Da sua fala eu identifiquei isso e daí eu vi a importância de nós estarmos ali inseridos agora como no momento a gente ainda não é formado, mas a gente pode estar ali trazendo o que a gente já tem de conhecimento e com certeza ajudar essas pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam se comunicar, né? Uma roda de conversa. Exato, uma roda de conversa. Nós sempre pensamos, sonhamos, né, em fazer uma vez por mês, ou a cada 2 meses mesmo, uma roda de conversa com vários profissionais de diferentes áreas, e eles lá, né, justamente para eles terem isso que nós temos mais fáceis e eles não. Sim. Diante da sua fala, eu queria saber como a comunidade pode se inserir na associação. Pronto. Tanto também como forma de apoio. É só nos procurar, né? O nosso endereço fica ali na Avenida Bezerra de Menezes, 549, bem do lado da Secretaria de Segurança. Muitas pessoas, elas chegam pra gente, ligam, né, pra gente, e dizem assim, eu queria ser sócio, o que eu preciso fazer? Eu digo, venha nos fazer uma visita, venha conhecer a comunidade. Para ser sócio da APADA, é uma taxa irrisória de R$20 mensais. Aí o que acontece? A pessoa até que na conversa se empolga, vai lá, conhece, paga R$20 e some. E nunca mais volta. Aí, por conta disso, foi que nós pensamos em fazer e estamos fazendo, né? A gente vai retomar agora em agosto. Todo último sábado de cada mês tem um evento lá. Um evento de quê? Cada sábado é um evento diferente. É um bazar, é uma palestra sobre postura profissional, né? Que serve tanto para surdo como para ouvinte, e mais voltado para eles, né? Tentamos levar enfermeiros, médicos, psicólogos. Então, a gente teve um projeto pequeno, porque assim que a gente começou, logo após ver a pandemia, né? Que foi quando nós assumimos a direção, aí veio a pandemia, para tudo. Retomamos com pouca visibilidade, com o povo ainda com medo de sair de casa. Então, a gente retornou os nossos atendimentos mais imediatos. E a partir de agosto vamos voltar. Então, assim, quando a gente faz esses eventos, a gente divulga e tudo, e começam a aparecer pessoas e elas se engajam mais. Mas hoje, depois, né, desse podcast, que eu acredito que muita gente vai aparecer, nos procura ou apenas liga. O nosso telefone é o 85, né, celular, 98581-1355, ligação, 98581-1311, WhatsApp. Então, entre em contato com a gente, aí a gente explica, né, tudo mais detalhado, todo o nosso cronograma durante o ano, no que essa pessoa pode se beneficiar ou nos ajudar, e por aí vai. Aqui está o QR Code da associação, caso quem quiser seguir já de agora. A gente também trouxe a logo, né, da associação, e vamos colocar na íntegra também para todo mundo conhecer, apresentar para todos os nossos colegas. Eu tenho certeza que a gente vai se aproximar cada dia mais. Agradeço muito. Acho que a gente pode pausar agora para trocar, Gi? Bom dia, Dâmia. Estamos aqui com a diretora da associação, como já foi apresentado, né? Onde as minhas colegas também. Estamos agora nesse segundo momento para dar continuidade à nossa discussão sobre essa temática que eu acho muito importante, né? Essa de deficiência, especificamente deficiência auditiva, que é o nosso tema, né? Vou começar me apresentando aqui, gente. Meu nome é Davi Juan, tenho 23 anos, estudante de psicologia, estou no 5º semestre. E é isso, né? A gente está com a Maria aqui também, nossa colega de turma. Ela tem um pouco de deficiência auditiva também, né, Maria? Pode trazer também
pouco da experiência dela, os ensinamentos pra gente. O que você tem a falar aí, Maria? Pode ficar à vontade. Bem, eu tenho deficiência auditiva, parcial, como é que se diz? É bilateral, né? Só que é parcial. A princípio foi muito difícil se adaptar, né? Porque tem todo um processo e tal. Não foi fácil, mas tá melhorando, tá dando certo. Já tá há um tempo já que eu uso, uns 4 anos. Mas tá dando certo. Eu não nasci assim, certo? Acho que foi desenvolvido ao longo do tempo. Ainda não foi determinada realmente qual é realmente a causa, mas tá dando certo. E é muito difícil conviver com outras pessoas. A gente vê a dificuldade da inclusão, né? A gente vê mais a integração, né? Mas, assim, tá dando certo. Porque às vezes integração não é inclusão, né? Não é E inclusão. por isso que, como foi falado aqui também no primeiro momento, que aprender a falar em Libras é essencial. Porque como eu vou me comunicar com uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, né? Isso, de certa forma, eu aprender a falar em Libras, né? Para se comunicar com essas pessoas, já é um ato de inclusão, né? E é isso. Mais alguma pergunta, Glau? Eu quero complementar aqui a fala da Maria, que ela falou assim, né, que ela não se sabe direito. Eu estava até conversando, né, antes de voltar aqui no bloco, e uma das possibilidades da pessoa vir perdendo a audição é a questão do PAIR. O que é o PAIR? É a perca auditiva induzida por ruído. Conversando com ela, ela falou que antigamente ela trabalhou por muito tempo em contato com barulhos intensos, barulhos... Verdade. Foi isso, Maria, que você verdade. me falou, né? Então, assim, gente, é a importância de que se você trabalha com barulhos intensos, várias horas no dia, semanalmente, é importantíssimo que você coloque os abafadores. Dâmia, o abafador, aquele grande ou só o plug? Depende. Então, a empresa, a fábrica, seja lá onde você estiver trabalhando, ela tem que ter essa questão do EPI, né? Que é os equipamentos de proteção individual. Exatamente. E não só a empresa ter, o funcionário usar. O caso dela pode ou não, né? Tem que fazer uma investigação mais a fundo, mas assim, uma das causas é essa. Aí, já só complementando aqui, Davi, muita gente diz assim, Dâmia, fone de ouvido, eu vou ficar com deficiência auditiva? Depende. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Não posso dizer que não, por quê? Porque se você escuta diariamente, durante muito tempo, durante anos, aquele fone de ouvido muito alto, mesmo que seja no momento de prazer, eu adoro essa música, vou botar aqui bem alto todo dia, o dia todo. Gente, a longo prazo, porque teve uma pessoa que disse, não, Dami, é mentira, eu botei, tirei, tô surda não. Não é assim não, né? A longo prazo, você vai sentindo nessa perca que você está tendo. E por que não? Porque também não é porque escutar a música muito alta vai me trazer uma perca que um dia, numa festa, num lugar, eu não possa botar? Pode, não é tão frágil assim também. Mas fica o alerta. Certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Maria. Maria, qual foi a sua maior dificuldade depois que você percebeu que estava perdendo a audição, né? Certo. Em relação a se inserir no mercado de trabalho, faculdade? Certo. É o seguinte, a princípio foi muito difícil, como eu já falei, né? As pessoas falavam e eu não entendia o que é que a pessoa estava falando. Eu ouvia, mas não entendia. E isso me dificultava muito a integração com as outras pessoas. Então, até vocês falaram que as pessoas que estão surdas, elas ficam isoladas, justamente por causa disso. Porque você não consegue entender o que a pessoa que escuta está falando, entendeu? Então, é muito difícil. Eu não tive muito dificuldade com o trabalho, certo? Comecei a trabalhar muito cedo, certo? Hoje eu sou técnica de enfermagem há muitos anos, continuo trabalhando. Por causa dessa perda, eu uso os aparelhos que são digitais, né? Que nos hospitais tem, porque tem aqueles que é manual. Eu não consigo usar o estetoscópio, por exemplo, né?
Mas assim, é difícil, não é fácil. Mas a gente tem que buscar as melhores, entendeu? É isso aí. Pronto. Então, fica visível para a sociedade, para todos nós que estão aqui presentes, né, e os alunos que vão assistir, que isso não foi um impedimento para que você continuasse Não. a seguir, né, com seus projetos. Isso é muito bom. E às vezes a gente não tem essa visão, né? Acha que, perdeu a audição, então parou a vida. Não Vamos parou. se isolar, né? É. Então, que bom. Agora sim, é muito importante, como foi falado antes, que o apoio da família é essencial. Fundamental, viu? verdade. Porque o maior preconceito que a gente tem é dentro de casa mesmo. Porque quando dentro de casa tá bom, a família lhe acolhe bem, lá fora a dificuldade não vai ser tão difícil. Muito bom. Maria, agora há pouco você falou assim, né, que a perca, ela não te atrapalhou, né, não te impediu de... Não te prejudicou no teu trabalho. Apesar de que, como você falou, que usa os equipamentos digitais, que é esse o alerta que eu também quero deixar aqui. Porque, assim, dificuldades, todos nós temos. Deficiente ou não deficiente, Temos, é verdade. temos várias dificuldades no trabalho. E não é por causa das dificuldades que nós temos que vamos dizer, eu não sou capaz. Não vou fazer porque tentei uma vez e não consegui. Não. Então, assim, a inclusão, a gente fala muito de inclusão social, mas também tem que haver esse olhar diferenciado em questão ao mercado de trabalho. Como foi colocado, né, logo no começo aqui do nosso podcast, o surdo, ele é capaz de fazer tudo, qualquer coisa. A dificuldade dele é na comunicação e, assim, em grande parte, essa é uma fala só minha, né? Estou falando como Dâmia, em grande parte, a culpa é nós, sociedade. Ele sabe Libras, você é que não sabe. Ele sabe se comunicar, ele está ali com parte da acessibilidade dele. Então, cabe a nós ver essa questão, né? E no mercado de trabalho, algumas pessoas dizem isso. Mas o surdo não fala, vai trabalhar como? Só trabalha se falar? Vamos nós, como sociedade, também ajudarmos a ele nessa questão do mercado de trabalho. Olha, eu sou uma defensora, assim, fervorosa em relação de que todos, pelo menos o básico de livro, todos nós temos que ter, né? E um lado positivo, um lado bom nessa questão do mercado de trabalho é que, com o avanço de tudo, da tecnologia, de tudo, mais campo de atuação, os surdos têm. Eles podem trabalhar com digitação, com digitalização, eles podem trabalhar com vendas, com tudo. Qualquer profissão, o surdo é adepto. E eu estou dizendo isso para o próprio surdo, porque às vezes ele, de tanto ouvir pela cultura ou pela família dele, de que tem... reduzido o campo de trabalho? Não é. Eu conheço surdos que são professores. Professores. Eles são professores de surdos, mas eles poderiam ser professores de ouvintes se nós soubéssemos, né, Libras. Então, a gente também tem que ajudar nessa questão no mercado de trabalho para eles. Dâmia, aproveitando essa oportunidade de estar aqui com você, é aí que a gente vê que nós também podemos aprender com os deficientes auditivos, né? O que eles têm a nos ensinar? Pronto, nós temos o que aprender sempre com todo mundo, não é? Não é verdade? Eu vou só abrir um parêntese, porque eu lembrei de uma história onde uma criança ensinou a uma professora. Não é interessante isso? E como foi essa história? Uma professora, numa contação de histórias, vamos todo mundo sentar aqui que eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez uma linda princesinha, loira. Aí uma meninazinha disse, professora, por que a princesa não pode ser negra? A professora disse, realmente... Por que não pode? Ela não disse, né? Mas ela pensou. E desde então, quantos livros, bonecas e tudo, não vem com essa questão. Surgiu de uma pergunta de uma criança. Ela sentiu nela. Quer dizer que eu nunca, pela minha cor, nunca vou poder ser uma princesa? Pode, por que não, né? Então, e assim, o surdo, eles nos ensinam, sem falar que está ensinando, quando eles sugerem, pedem que a gente entenda Libras. E tem surdos que ensinam que não tem dificuldade
que eu não consigo ultrapassar. E vai e tenta, e não conseguiu a primeira vez, e vai a segunda. Então, eles são muito persistentes. Essa persistência, né? Também a questão de... eles são muito afetivos. Eu não queria usar essa palavra carente, mas eles têm uma carência de comunicação. A maioria, não todos, mas a maioria, se você der bom dia, senta aqui e conversa a tarde todinha. Por quê? Porque tem essa vontade de estar conversando. E isso, eles nos ensinam que tem que ter essa troca, né, da inclusão de Libras. É isso aí que eu acho. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Qualquer pessoa pode chegar lá para conhecer a instituição, pode ajudar, pode participar. Se associar, né? Pode se associar. Em relação também aos deficientes auditivos, como é que eles podem, assim, ingressar a chegar lá, conhecer? Pronto, antes de responder a sua pergunta, eu vou explicar que a casa onde a associação, onde a APADA, né, que é a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo, ela está, tem duas associações. Lá nessa casa tem a APADA e a ACE, que é a Associação dos Surdos do Ceará, certo? A nossa associação, ela funciona de segunda a sexta em horário comercial. E você pode se associar simplesmente chegando lá, conversando com a gente, né? Preenchendo lá a sua fichinha de associado e tendo como benefício, quando a gente tem curso de Libras, o curso mesmo, você tem um bom abatimento, um bom desconto. Quando são as oficinas, você não paga nada nas oficinas. Você está colaborando para que o surdo se favoreça, mas eu falei da ACE também porque a grande procura maior é pela ACE pelo seguinte ponto, porque a ACE, ela está engajada em tudo isso que nós conversamos, mas ela é mais focada na seção do lazer, esportes, viagens, festas, todas as datas, eles estão lá e eles funcionam aos finais de semana, sábados e domingos, mas aos sábados, quase todos os sábados à noite, tem um grupo de surdos lá. Vocês podem participar. Antes mesmo de se associar, vai lá um sábado à noite, né? Hoje a minha balada vai ser em silêncio. Mas silêncio, vírgula. Porque lá eles botam som, botam. Eles dançam. Mas como é que dança, Dami, se não escuta? A vibração... Pela vibração. Quer falar, Maria? Pode falar. Não, pode falar, é pela vibração mesmo. Isso, pela vibração, eles sentem, eles sabem até o diferenciar se é uma música mais agitada ou não, então eles também gostam desse barulho, né? Mas então, voltando, quase todos os sábados, vocês podem entrar em contato, né, através do Instagram ou do WhatsApp que eu já dei aqui, e conhecer os surdos, conhecer a nossa associação, conhecer a ACE, e serão sempre todos muito bem-vindos. Você perguntou se a pessoa pode. Eu vou melhorar. Deve nos conhecer, sim. Lá vocês promovem palestras também? Tem? Sim. No momento, não. Porque, como eu falei, né? Tudo é culpa da pandemia. Mas, enfim, de uma certa forma até foi. Mas de agosto em diante, todo último sábado de cada mês, a gente vai voltar com os nossos eventos, que na maioria das vezes tem palestras. Oficinas, palestras, rodas de conversa. E, desde então, a gente ainda vai marcar as datas direitinho, mas já deixa aqui o convite a todo o pessoal aqui, né? A todos vocês aí da turma e todo mundo que está nos assistindo. E eu quero conhecer, viu? Eu não conheço pessoalmente, mas depois dessa conversa me interessei bastante, também por ser um PCD, né? E eu quero ver como é que funciona mesmo lá, presencialmente, e futuramente me associar a ela também, viu? Maravilha. E deixa o legado aqui. Vamos lá, vamos se associar, vai dar certo. É isso aí. Seja bem-vinda, né? E a gente agradece desde então. Show. Só a última pergunta, em relação ao mercado de trabalho, em relação a essas pessoas. Como você acha que está hoje em dia as oportunidades para essas pessoas, se elas realmente já têm conquistado muitos espaços no âmbito profissional? Como é que você acha que está isso? Elas estão capazes, certo, de novos espaços, de atuar em qualquer área, qualquer profissão. Mas a procura pelos surdos, ainda assim, quando chega alguém oferecendo, olha, Dami, eu tô com uma vaga, ainda é para alguma coisa que não gera comunicação. Às vezes é para ser estoquista, às vezes é para ser só digitador, não menosprezando. Eu sou digitadora, eu digito rápido, eu faço nessas digitações e tudo, mas o que eu tô querendo focar aqui é essa questão. Eles são capazes de todo e qualquer. Claro, tem limitações? Tem. Como eu também tenho as minhas limitações. Por exemplo, se alguém me chamar na área do direito, não vou conseguir fazer nada.
né? Então, e não é por isso que se eu precisar ser uma perita lá em alguma audiência, eu não venha estudar para ser. Então, respondendo a sua pergunta e a da colega aqui também, né? O que eles nos ensinam? Eles nos ensinam que você não pode parar no estudo só ali. Você tem que estar, o que é no mercado de trabalho que hoje está assim, mais focado para o que eu gosto. E é nisso que eu tenho que investir. Até porque eu acho interessante que a gente devia pensar assim, não é porque eles são deficientes auditivos que eles vão deixar de serem funcionais, né? Eles são úteis de alguma forma. Muito mais que de uma forma, né? A gente tem que ter mais consciência em relação a isso. E é isso. Tem mais alguma observação? Interessante. Eu achei interessante é que ela disse que tem essa demanda das empresas de irem buscar lá, né, os candidatos. E aí eu não sabia. As empresas vão lá buscar, né, os candidatos. Sim, muitas vezes, né, chega uma demanda de supermercados, chega uma demanda de fábricas de tecido, né? Olha, estou precisando. Dami, você pode indicar? Aí a gente indica. E eles vão, claro, né? Emprego hoje em dia está um pouco mais difícil e eles vão, eles gostam de tudo. Mas o que eu quero focar é que, ok, tem essa demanda, mas vamos abrir mais esse leque, porque como você falou, são funcionais. E em vários. Mas tem sim. E detalhe, muitos surdos vão lá deixar currículos. Porque assim, nós não somos uma empresa de encaminhamentos, mas a gente termina fazendo também esse trabalho, porque nos procuram por trabalharmos com eles, né? E eles deixam o currículo porque sabem que é dali que muitas vezes, né, tem o pontapé inicial de qualquer trabalho. Então, se tem, né, algum surdo nos assistindo, algum familiar de surdo nos assistindo, pode sim encaminhar o seu currículo, coloca lá na identificação que são PCDs, porque às vezes, né, mandam, não dizem nada. Aí a gente pensa que não é, então é importante que no currículo, não só na PADA, onde o PCD for deixar o seu currículo, Maria, fica nessa dica para você também, coloca lá PCD, porque em alguns lugares tem até mais prioridades, né? Sim. Como se não na questão da prioridade fica mais fácil enquadrar você na profissão, não, na área, né, que a pessoa está precisando. Eu achei interessante aí a sua fala em relação a você colocar no currículo PCD, né? Então, eu já fiz alguns concursos e algumas seleções, certo? Eu não passei justamente por causa disso. Eu tive uma pontuação razoável, mas como eu fiquei lá embaixo, né? Mas se eu tivesse usado como PCD, com certeza eu teria entrado. Então, é importante realmente que seja feito isso, né? Que você realmente coloca que você entendeu? Lá também a gente recebe currículos de intérpretes, pessoas ouvintes que sabem Libras, que deixam o currículo lá para acompanhar, né? Ou mesmo para conseguir alguma coisa. E aí a gente confunde quando a pessoa não bota PCD. Outro dia eu liguei, telefone mesmo, liguei para um surdo, chamou, não atendeu, chamou, não atendeu. Por quê? Porque eu não sabia que ele era surdo, eu pensei que era um intérprete. Não tinha lá PCD, só tinha identificação. Aí complica. Então é muito importante sim que você coloque logo na identificação essa questão. Show. Então é isso, né, gente? Acho que tá tudo já informado pra gente. Tudo claro, tudo esclarecido, né? A respeito do trabalho de vocês é excepcional. Fiquei todos os dias pensando nesse podcast, nessa conversa, né? Pra aprender a respeito desse tema. Muito obrigado por ter comparecido à Uninassal. E é isso, um abraço pra vocês. Vocês continuem sempre nesse trabalho maravilhoso de vocês aí, que dê tudo certo. E é isso. A gente que agradece também, né? E um prazer estar aqui. Eu queria o quinto semestre, né? Fizemos uma lembrancinha só para não passar em branco, tá? Gente, amamos, que capricho. Muitíssimo obrigada, né, a todos vocês. Nada, que é isso. Muito lindo, muito obrigada. Tchau. Mais uma vez eu queria agradecer muito a presença da Dami aqui, da associação, por ter nos recebido tão bem, por ter contribuído tanto com a gente no que a gente está buscando, né? E que daqui vai sair muitos frutos maravilhosos. E é só agradecimento mesmo por tudo, pela atenção, por todos que assistiram. E é isso, gente. Obrigada.